Bom, obrigado a todos pela presença. Como o Tuti me apresentou, meu nome é Felipe, eu trabalho no CBMEG, que é Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética, sob orientação da doutora Kathleen, e hoje eu vim falar para vocês um pouco do meu trabalho. Basicamente, uma coisa que a gente está sempre vendo na mídia hoje é a palavra genoma. O genoma humano isso, o genoma humano aquilo. Mas o que é o genoma? Ele nada mais é do que o conjunto de informações que descreve quem nós somos. Então, é basicamente falar por que a cor do meu cabelo é de um jeito e não do outro? Por que o meu olho é de um jeito e não do outro? Todas essas informações estão contidas no nosso genoma. Ele é como se fosse um livro de instruções em que vai estar falando exatamente quem e como você é. Porém, esse livro ele precisa ser lido. E, para isso, existe uma outra linguagem que é chamada de RNA, que são moléculas que são capazes de ler essa informação e transmitir ela para o resto do organismo. E o estudo dessas linguagens começou há muito tempo, lá pelo ano de 1986. E ela recebeu o nome de genômica, que, uma tradução livre, seria o estudo do genoma. Inicialmente, esse campo ele não era muito grande. Para vocês terem uma ideia, quando ele foi pela primeira vez publicado, em 1986, ele tinha cerca de 10 mil sequências, ou seja, 10 mil informações contidas naquele banco. Hoje em dia, esse número passou para mais de 100 bilhões de sequências publicadas. É um número, um volume de informações que é muito alto, é muito grande. E a nossa capacidade de leitura, por mais que a gente gostaria, não consegue acompanhar esse volume. E é para isso que surgiu outras ferramentas que permitiram que a gente conseguisse estudar melhor esse campo. E essas ferramentas, que foram desenvolvidas através da computação, foram chamadas de bioinformática, que é basicamente a junção da biologia com a computação. E para exemplificar um pouco de como funciona esse campo, eu vou falar um pouco para vocês do trabalho que eu estou desenvolvendo. Como eu mencionei, nós trabalhamos com a esclerose lateral amiotrófica. É uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela ataca e mata as células nervosas, os neurônios. E essa morte ela acaba causando a atrofia muscular, que pode levar inclusive à morte da pessoa por parada respiratória, porque ela não consegue mais controlar os músculos da própria respiração. O grande problema, que é a grande questão em aberto dessa doença, é que a gente não entende muito bem os mecanismos que levam à morte do neurônio. Então a gente sabe que eles morrem, mas o porquê ainda não está sendo muito bem compreendido. E como que a gente está abordando esse problema? O que a gente está querendo fazer de diferente? Basicamente, o que nós estamos fazendo é coletando as informações do genoma. A gente quer entender o que está acontecendo no livro de instruções das pessoas ou dos animais que têm essa doença. E para isso nós estamos usando dados coletados de camundongos. Nós temos dois conjuntos, que foi um conjunto de animais normais e um conjunto de animais que apresentam essa doença, que foram modificados para apresentar isso. Então nós coletamos o RNA desses animais, do cérebro desses animais, que é onde a doença se manifesta, e mandamos essas moléculas para um sequenciador, que ele é basicamente um tradutor, que o RNA ele tem uma linguagem própria, que a gente não consegue entender. É como se você recebesse um manual escrito em chinês e precisasse traduzir para alguma coisa. E é mais ou menos isso aqui que a gente tem de resultado. Essas três primeiras linhas é mais ou menos o que o nosso sequenciador está falando para a gente. Vocês veem que é uma coisa relativamente complexa, não é uma coisa que você consegue entender facilmente. E só para vocês terem uma noção do volume de dados que é gerado em cada sequenciamento, eu peguei só as três primeiras linhas para exemplificar aqui. Mas o primeiro megabyte de informação que é gerado por um sequenciador equivale a 282 páginas de Word em Arial 10. Então, só isso já é uma coisa muito grande. Cada arquivo tem aproximadamente 5,7 gigabytes, ou seja, 282 páginas vezes 5.700. E nós temos um volume que são 21 experimentos. Ou seja, no final, se a gente fosse pegar todas as sequências e colocar em forma de texto, seria equivalente a 33.755.400 páginas de texto.
Isso dá mais de 28 mil edições de volume único de O Senhor dos Anéis. Ou seja, é uma coisa muito grande. É inviável para um ser humano conseguir ler tudo isso e fazer uma análise em um tempo relativamente curto. Simplesmente não dá, é muito complicado. E é aí que entra o computador, a parte da informática. Basicamente, o que nós estamos fazendo é pegar toda essa pilha de informações que a gente tem, que é muito grande, muito volumosa, e estamos aplicando algoritmos que vão processar essa informação e dar para a gente de volta uma informação mais digerida, ou seja, uma coisa que a gente consiga olhar e entender e analisar, que é o que a gente quer no final, a gente quer entender o que está acontecendo. E basicamente o que esses programas fazem, esses algoritmos fazem, é pegar cada uma daquelas linhas do sequenciador, cada uma das 33 milhões, e montar um quebra-cabeça. Porque o que ele vai fazer? Ele vai tentar encaixar uma linha com a outra e ver onde que está tendo sobreposição. E é como se você estivesse fazendo isso. Você tem várias linhas, aqui cada linha eu coloquei representada por uma caixinha embaixo, e ele vai tentar encaixar, como se estivesse montando um quebra-cabeça de 33 milhões de peças. E o mais legal é que você não consegue só montar um quebra-cabeça, porque ele não vai só montar uma imagem, você consegue contar. E quando você conta quantas caixinhas tem dentro de cada região, você consegue ver realmente quais são as peças importantes daquele quebra-cabeça. Por exemplo, aqui você tem muito mais caixinhas, muito mais linhas nas regiões onde são as caixas, que são as regiões realmente importantes que vão passar a instrução correta para o corpo. Porém, as regiões onde são as linhas são regiões que não têm uma informação importante. Às vezes, muito menos, não servem para nada. Então, o corpo não precisa delas. Então, vocês veem que não existe muita leitura nessa parte. Porém, a nossa ideia, a nossa hipótese, é que na doença da esclerose lateral, essas informações não estão sendo passadas de forma correta. E o que você teria seria uma situação mais ou menos assim. Naquela primeira linha, onde não era para ter nenhuma leitura, agora você tem várias caixinhas que estão sendo posicionadas ali. Então, é como se aquela parte do quebra-cabeça que não era para estar ali, umas peças extras, estão sendo inclusas. E essa informação passa a ser defeituosa. E aí, você tem um neurônio, que antes era super saudável e bonito, e agora ele está morrendo. Isso porque a informação que ele deveria estar recebendo não está certa. E o que nós conseguimos encontrar foi justamente isso. Aqui, na parte da direita, vocês conseguem observar que nós encontramos 5 alvos, que foram 5 genes que estão com informação defeituosa. E a bolinha, quanto maior a bolinha, maior é a taxa de incidência desse erro. Ou seja, aquele primeiro, só para vocês terem uma ideia, ele tem uma taxa de erro de 12 vezes maior do que no controle. Ou seja, aquela informação está sendo passada errada muitas vezes. E é isso que a gente acha que pode estar causando a morte do neurônio. E o mais legal é que a gente não consegue só saber onde está errado, mas a gente consegue ver. Como vocês podem observar aqui nessa imagem que eu trouxe, cada caixinha, cada linha do meu sequenciamento está representada por um pico. As regiões com maiores picos são as regiões que apresentaram mais linhas no sequenciamento, mais linhas significativas. E com a parte de cima, a primeira, é o camundongo saudável, o camundongo normal. Como vocês podem ver, a parte que tem a caixinha, que é a informação saudável que a gente quer, tem um pico bem grande, ou seja, ela está sendo lida várias vezes. Porém, a parte que é a linha, que não tem a informação interessante, ela não está passando nada, porque você não tem quase nenhum pico. Porém, no camundongo com esclerose lateral amiotrófica, que é a parte de baixo, vocês podem ver que a parte das caixinhas continua sendo lida. Porém, a parte que tem a linha, que é a informação que não deveria estar lá, passou a ser lida várias vezes, inclusive em um ponto mais do que a informação da caixinha. Então, isso aqui é um problema muito grave para o corpo, porque essa informação que não era para estar ali passou a ser incluída. E a grande sacada da bioinformática é que ela não só permitiu a gente ver isso aqui, ela deu uma informação para a gente, não apenas de quantidade ou de localização, mas ela permitiu com que a gente
olhasse dentro do cérebro do camundongo e vendo o que estava acontecendo lá dentro. E aí, agora a gente pode pegar essa informação e levar de volta para o laboratório de biologia e desenhar experimentos cada vez mais precisos, mais detalhados e que respondam exatamente às perguntas que a gente quer. E é essa conversa entre a biologia e a computação que está permitindo cada vez mais os campos de pesquisa avançarem e se tornarem cada vez mais precisos e eficientes. Agradeço a vocês pela presença, espero que vocês tenham gostado da palestra. Qualquer coisa, o meu contato está aí, fiquem à vontade.